Olá, caro acadêmico, seja bem-vindo a mais um encontro da disciplina Planejamento e Organização de Animações para a Educação. Nesta aula, trataremos do seguinte assunto. Falaremos sobre a introdução à produção de animações. Esta aula tem como objetivo instrumentalizá-los quanto à produção de animações para uso em contextos educacionais. Atualmente, diante de tantos recursos tecnológicos que a escola e os alunos têm acesso, há necessidade de realizar um ensino adequado à realidade social dos indivíduos em processo de construção do conhecimento, valendo-se das mídias para contextualizar o ensino. A produção audiovisual da animação se apresenta como uma linguagem que faz uso dos recursos midiáticos para produzir movimentos nas imagens, atraindo a atenção dos educandos. Para começarmos essa discussão, falaremos sobre tecnologias e educação, mesmo com o objetivo de contextualizar a aula. A sociedade atual, ela dispõe de recursos tecnológicos midiáticos que apresentam inúmeras possibilidades, especialmente no campo das imagens, pois estas são enriquecidas com ferramentas que melhoram as experiências com desenhos, pinturas, gravuras, esculturas, arquitetura, que passaram a ser produzidos a partir de meios eletrônicos e digitais. Neste contexto, torna-se mais evidente o diálogo entre os conteúdos curriculares e o universo das tecnologias midiáticas. As tecnologias midiáticas são consideradas por muitos como uma nova forma de linguagem comunicativa. No entanto, as escolas que utilizam os recursos tecnológicos em suas atividades ainda predominam o uso exclusivo da edição de textos linguísticos em detrimento a outros tipos de linguagens, como a produtiva linguagem visual na edição de imagens. A limitação e até mesmo a ausência de discussões e debates nas escolas sobre a presença e influência das tecnologias midiáticas na sociedade, principalmente as transformações ocorridas no dia a dia do educando, contribui para promover entre os alunos e os professores o mau aproveitamento dos recursos disponíveis, que devem ser aplicados às atividades produtivas, podendo inclusive levar à sua banalização. Isso torna evidente a urgência em promover a alfabetização midiática nas escolas, isto é, desenvolvendo ações pedagógicas que privilegiem a discussão e experimentação de novas tecnologias, que possibilitem aos alunos a conscientização sobre o seu contexto social e cultural, contribuindo para uma formação mais coerente com as características da sociedade atual. A mídia é a linguagem do século XXI. A tecnologia, a internet e a animação permitem uma forma de aprendizado diferente. Os avanços das tecnologias transformam diariamente o contexto social e cultural dos alunos que, imersos na internet, interessados e curiosos, buscam sozinhos informações atualizadas sobre suas diversas possibilidades. Por essa razão, estudiosos já falam no surgimento de um novo paradigma ou modalidade de letramento, denominado de letramento digital. E com o uso da animação como ferramenta pedagógica, é possível o docente direcionar esta realidade do educando. A evolução tecnológica do final do século XX contribuiu para o surgimento de uma geração de pessoas, os nascidos na era digital. Os nativos digitais dominam as tecnologias, fazendo disso uma nova condição de aprendizagem para a qual a escola encontra-se como uma ilha. Com isso, para explorar as tecnologias em sala de aula, o professor necessita analisar criticamente e organizar as atividades com o uso de tecnologias. Tanto os computadores quanto os celulares não são mais ferramentas tecnológicas que apenas recebem informações. Eles também são ferramentas de produção, podendo fazer imagens e textos. Qualquer um pode produzir e editar um conteúdo a ser publicado na internet.
As tecnologias midiáticas podem apresentar uma nova forma de pensar e sentir, ainda em construção, vislumbrando um papel importante para elas na elaboração do pensamento. É necessário, então, desenvolver conhecimentos que despertem a criatividade e que proponham a inserção digital, ultrapassando as divisas, rompendo as barreiras conflituosas do difícil, do novo. A partir dessa breve introdução, falaremos sobre o uso da animação como recurso didático. Trabalharemos especificamente com a animação de recortes. A animação de recortes, ela possibilita de muito rico elaborar assuntos, temas do cotidiano, experimentando a otimização de recursos tecnológicos por meio de conteúdos curriculares. Nesse sentido, a animação é uma ótima estratégia para as aulas, sendo possível tornar mais interessante a aprendizagem. A palavra animação quer dizer dar vida a objetos ou imagens sem vida. A palavra ela vem do latim anima, animus, que quer dizer alma. A animação é a arte do movimento expressa com imagens que não são obtidas direto da realidade. A animação de recortes, então, no caso, é uma das técnicas de animação mais antigas que se tem conhecimento. Ela utiliza personagens, objetos e cenários recortados de materiais como papel, cartão, tecido ou mesmo fotografias. Lotte Heininger é a precursora e a mais importante personalidade da animação de recorte. Foi a primeira animadora a dedicar sua carreira inteiramente à técnica de recorte utilizando a silhueta. Empregar a linguagem audiovisual, especificamente a animação, em sala de aula, é um recurso que pode auxiliar e colaborar para o aluno a conhecer, compreender e assimilar um determinado conteúdo, compondo através dessa técnica, que no caso é a animação de recorte. Para a realidade da animação de recorte, são necessários recursos didáticos tais como mesa de iluminação, arames e palitos para fantoches, papel, cartão, cartolina, material de pintura e desenho, som, máquina digital, dentre outros. Parece um equipamento muito caro, tecnológico, mas é tudo passível de ser conquistado com um grupo de alunos, por exemplo, e também algo mais simples. Esses materiais podem ser obtidos, então, com a colaboração desses alunos que estão envolvidos para o desenvolvimento da aula. Após introduzir o assunto com a turma, para proporcionar o entendimento do problema de modo mais aprofundado, é necessário, então, organizar uma unidade didática, enquanto estratégia metodológica com a apresentação de uma proposta de intervenção pedagógica, que aborde o uso dos recursos tecnológicos no ensino, na elaboração de uma produção audiovisual, utilizando a técnica da animação, a fim de promover a aprendizagem na disciplina específica. Então, neste caso, o professor ele já elabora o seu plano de aula, ele vai então criar uma unidade didática onde ele vai detalhar toda essa questão de recurso, de planejamento, de estrutura que vai ser utilizada para o desenvolvimento dessa aula. A unidade didática ela aponta as possibilidades de produção em animação de recorte digital e a validade do seu uso em produções de pequeno e micro porte, que no caso para o contexto educacional, para uma aula, é algo mais simples. A seguir, apresentarei para vocês uma estrutura de unidade didática para que possam tomar como exemplo. Bom, observe então nessa tabela que ela foi organizada em duas colunas. Uma está relacionada à unidade didática e a outra o que fazer. A primeira delas fala sobre o assunto. Então, o assunto é o conteúdo a ser trabalhado. Em seguida, um outro momento, o aprofundamento do assunto, que vai estar relacionado a esse conteúdo que já foi trabalhado. Depois é interessante falar sobre a animação de recorte, para que os alunos saibam o que é, como funciona, o que é que deve constar. Depois, na linha 4, observem a produção audiovisual,
esclarecer que faz parte da animação de recorte, o momento em que dá vida à personagem, pode utilizar o programa de edição Movie Maker do Windows, por exemplo. Na linha 5, a exibição das produções à comunidade escolar, então é importante que esteja previsto esse momento, para que valorize, né, então, o trabalho dos alunos. Então, a partir dessa tabela, a gente compreende que a unidade didática ela possibilita ações para despertar a criatividade e desenvolver habilidades dos educandos em relação à produção de arte da animação. E assim, apresenta ilustrações para facilitar o esclarecimento necessário para que os educandos e outros profissionais possam desenvolver essas atividades. Falaremos então da produção de animação como um pré-cinema. Com o advento da internet e a tecnologia progredindo desmedidamente, muitos artistas começam a interessar-se pela grande riqueza de todo este período do chamado pré-cinema, desenvolvendo-as e ampliando-as nas suas obras artísticas atuais. Com isso, através da análise dos princípios que inspiram o pré-cinema, lançou-se o desafio da criação de um objeto novo e atual, inspirado nos aspectos daquele tempo. Assim, para praticar princípios básicos da animação, é interessante realizar a atividade em forma de oficina, criando a partir de conteúdo adaptado pequenos filmes. É necessário passar algumas instruções sobre o software, no caso Movie Maker, sobre a sonorização, como incluir o som nos movimentos da animação e as ferramentas stop motion. Uma possibilidade é fotografar e passar as fotos para o computador no programa Movie Maker e em seguida editar com o tempo previamente estipulado. Os alunos já devem possuir o conhecimento sobre o assunto para criar personagens em silhuetas articuladas para a representação do conteúdo a ser contemplado, além de fazer os storyboards. Então, de posse de todos estes documentos, parte para a produção de animação de recortes. É necessário que se tenha uma mesa ou tábua de suporte para a montagem das estruturas. Para o pleno desempenho da animação, cada personagem deve estar dividido nas articulações da figura em diversas partes para realizar movimentos da silhueta. As partes das figuras, ou seja, as articulações, devem ser recortadas e unidas em pequenos pedaços de fio de arame fino e maleável, ou fios de silicone, conforme ilustra esta figura que está na tela de vocês. Na sequência, as silhuetas devem ser colocadas sobre a mesa de luz, conforme indicação sequencial no storyboard. Para a gravação, é necessário posicionar a câmera fotográfica sobre um tripé e direcionada logo acima do cenário, ou em um ângulo pleno do cenário. É indispensável para a animação em torno de 750 quadros. Dessa forma, serão muitas tomadas de imagem de acordo com a técnica escolhida, a animação de recorte. As figuras são colocadas sobre o cenário e sua animação consiste em fotografar cada um dos pequenos movimentos que o aluno realizará na silhueta. Enquanto um aluno faz um pequeno movimento, outro aluno deve fotografar. Um terceiro aluno anota o número de frames em uma agenda. Esta técnica é conhecida como stop motion e consiste em uma filmagem realizada quadro a quadro do elemento a ser animado. Para uma sessão, são necessários no mínimo 18 frames para obter 1 segundo de animação. Após o lento e detalhado trabalho de filmagem das silhuetas, é necessário transmitir as fotos para o computador no formato JPG, mantendo-as na sequência em que foram tiradas e na sequência da história. Quando estiverem em ordem, todas devem ser transferidas para a linha do tempo. Então é necessário corrigir o tempo de transição entre as imagens e começar a editar o vídeo agregando sonoridade e ficha técnica, que consiste na edição dos nomes dos participantes, colaboradores e outros, preparando a animação para ser exibida.
Depois de realizarem as ações propostas, os educandos devem socializar o conhecimento construído, apresentar para outras turmas e para a comunidade escolar. Bom, pessoal, ficamos por aqui. Na sala virtual apresentaremos textos e artigos onde mostraremos na prática como realizar a animação de recorte. Percebam que aqui só apresentamos uma possibilidade, que é a animação de recorte. Contudo, conforme falamos na aula 1, há muitas possibilidades de se trabalhar com animação, inclusive animação digital. Abraços a todos e até a aula 3.